Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Temos em antena o nosso jornalista desportivo Armando Alves, que já me disse que está quase com uma voz imprópria para consumo, é a fruta da época. Ele vai-nos falar do desporto, obviamente, e eu perguntaria ao Armando especificamente qual é o assunto para hoje. Bom dia, Armando. Olá, cumprimentos a todos. De facto, a voz está quase irreconhecível, mas são as contingências, não é? Claro. Tem havido um surto de infecções respiratórias e eu, que sofro de rinite, ainda sofro mais, ainda tenho mais problemas. Ainda piora um bocadinho a situação, é verdade. Ora bem, vamos falar um bocadinho de desporto e vou pegar num belo exemplo do que é e deve ser o desporto na nossa região, que tem a ver com a presença do Portimonense no futsal na Taça da Liga. O Portimonense jogou com os Leões de Porto Salvo no pavilhão Ginásio Esportivo de Portimão e não cabia nem mais uma pessoa. Isso significa que a aderência foi grande, que o entusiasmo foi enorme, só faltou a cereja no topo do bolo, que teria sido o Portimonense passar, o que esteve quase a acontecer, porque o Portimonense esteve a perder por 4-2, empatou e depois na decisão por penaltis perdeu, salvo erro, por 6-5. E portanto faltou só ali uma nesgazita, e isto, importa dizer, o Portimonense está na segunda divisão e o Leões de Porto Salvo está na primeira divisão, é uma das melhores equipas da primeira divisão de futsal. Sendo isso, já é uma vitória, não é? Essa disparidade. Sim, mas aquilo que de facto eu gostaria de deixar, o sinal que gostaria de deixar, é o do entusiasmo, da adesão, do ambiente que se viveu no pavilhão Ginásio da massa associativa, exatamente. Porque de facto o desporto é aquilo, é aquela festa que se viu. E eu acredito que agora, em que o Portimonense está envolvido na fase de subida à primeira divisão, e relembramos que o Portimonense é a única equipa do Algarve que já participou na primeira divisão de futsal, depois acabou por descer, este ano tem todas as condições para poder regressar à primeira divisão. Tem um excelente plantel, excelentes jogadores, deram excelente conta do recado neste jogo diante dos Leões de Porto Salvo. Têm também algo que é muito importante, que é as pessoas atrás, o entusiasmo. E naturalmente que isso poderá conduzir a equipa do Portimonense a um sucesso no final desta temporada e poderá fazer com que o Algarve volte a estar representado na primeira divisão de futsal. Oxalá que isso aconteça, Armando, oxalá. Vamos torcer todos para que sim. Esperemos que sim. Muitas vezes olhamos apenas para o futebol e há outras modalidades, embora esta seja um parente próximo, não é? O futsal, claro. Aliás, está inserido também no leque de modalidades da responsabilidade da Federação Portuguesa de Futebol e da Associação de Futebol do Algarve, portanto, é ali um primo do futebol, mas é um primo com características muito particulares, porque geralmente tem muito mais golos, a bola anda mais perto das balizas e, portanto, no futsal a probabilidade de ocorrer um 0-0 ou um jogo sem oportunidades praticamente não existe. E, portanto, isso gera também um entusiasmo diferente, cativa as pessoas. Por algum motivo, o futsal é a modalidade que mais cresceu nos últimos 10 anos em Portugal e seguramente será a modalidade que mais crescerá nos próximos anos, porque tem todos os condimentos para ter cada vez uma maior visibilidade. E já agora, à laia falando de futsal, Portugal vai iniciar a sua participação no Campeonato da Europa. Nós somos bicampeões da Europa e também dirijo uma saudação à equipa nacional que consiga o tri. Somos bicampeões da Europa e somos campeões do mundo. E, portanto, é uma modalidade que, além de todo esse entusiasmo que gera, é também uma modalidade onde temos tido sucesso. E com alguns algarvios a participarem, como o Pedro Cari, que fez parte da primeira seleção de Portugal, que foi campeã da Europa. E, portanto, fica este desejo de que Portugal volte a brilhar no europeu de futsal. Era esta a nota, e com muito bem. Um valor acrescido, que é o seguinte: olhando para a bancada, e é pena que, e aqui fica uma nota crítica, é pena que as obras da recuperação do pavilhão gimnodesportivo
tenham deixado o recinto com tão poucos lugares. Porque se tivesse o dobro da lotação, eu acredito que estariam cheios. Houve muita gente que chegou à porta e que já não pôde entrar. Mas naqueles que estavam presentes, o número significativo de jovens. Isto é um sinal francamente encorajador. Acredito que muitos deles, praticantes do Portimonense, da Pedra Mourinha, do Jejupes e de outros clubes que aqui no concelho se dedicam aos escalões de formação do futsal, mas muito provavelmente também até jovens que praticam futebol e que não praticam Nesse caso o pavilhão Arena seria o ideal, teria sido o ideal. Creio que não seria possível enchê-lo, mas digamos que um pavilhão com o dobro da capacidade do que tem este ginásio esportivo de Portimão seria o ideal, porque de facto gastou-se ali muito dinheiro na recuperação e há partes onde o recinto de facto oferece valências extraordinárias, mas depois poupou-se, digamos, nas bancadas e, portanto, o espaço é muito limitado, não sei exatamente quantos lugares terá, mas 200 e tal, 300, não mais de 300 e qualquer coisa. E, portanto, quando há um acontecimento que gera algum entusiasmo, é manifestamente pouco. E foi o que se passou neste jogo da Taça da Liga, sendo que o Portimão Arena tem características muito especiais. A primeira delas é que para se jogar lá futsal tem que se colocar um piso e só o aluguer do piso custa um valor considerável. Essa parte. E, portanto, estamos a falar de situações que exigem um investimento muito grande. Normalmente só se joga lá futsal quando há o torneio Masters no verão, que vêm grandes equipas do futsal mundial. Mas era bom, até porque há muito poucos eventos desportivos durante o ano no Portimão Arena. Era bom que o Portimão Arena pudesse ter uma utilização mais vincada na vertente desportiva, atendendo sobretudo às dificuldades que temos no concelho em termos de espaços para a prática desportiva, tanto na prática desportiva ao ar livre, onde o número de campos é manifestamente insuficiente, no campo de futebol é manifestamente insuficiente para o número de equipas, como também nos pavilhões, porque nos pavilhões não temos apenas o futsal, temos depois o basquetebol, temos handball, temos, enfim, uma série de modalidades de pavilhão com depois um fator que é muito limitativo, que é a que horas é que os jovens dessas equipas podem treinar? No final do horário escolar. E no final do horário escolar juntam-se equipas de N modalidades, todas a precisarem de pavilhões. Pois, tudo ao mesmo tempo. É verdade. E depois as limitações são grandes. Felizmente, graças ao trabalho, à carolice de muitos dirigentes, e eu há pouco falei de 2 ou 3 clubes, Pedra Mourinha, Jejupes, no futsal, graças à carolice e à dedicação de muitos dirigentes, vamos conseguindo ultrapassar essas barreiras e vamos tendo jovens que vão despontando, que chegam depois a seleções nacionais e por aí fora. Portanto, mesmo dentro de um quadro de limitações, os clubes do Concelho de Portimão no futsal e também noutras modalidades, no basquetebol também são vários os jogadores que nos últimos anos têm chegado a seleções nacionais e, portanto, tudo isto merece o nosso vivo aplauso, porque trabalhar quando existem condições, digamos, de sobra, aí é mais fácil fazer as coisas. Quando há grandes limitações, como é o caso, pois é mais difícil, mas também é mais saboroso. E, portanto, nós temos que aplaudir o trabalho que os clubes desenvolvem nestas modalidades de pavilhão com sucesso assinalável, com resultados e com entusiasmo, levando as pessoas aos pavilhões. Isso é uma nota que eu gostaria aqui de deixar, porque é um sinal também de vitalidade do desporto da nossa terra, vitalidade dos nossos clubes, e é um sinal também para o futuro que vale a pena investir no desporto e continuar a desenvolvê-lo nas suas variadas vertentes e modalidades. Oxalá que continue assim e que o Portimonense consiga efetivamente subir à divisão maior, primeira divisão. Obrigado, Armando Alves, e as tuas melhoras. Até à próxima. Muito obrigado. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.